Deixa eu cumprimentar aqui o nosso convidado de hoje, advogado Márcio Campos, especialista em direito previdenciário. Primeiramente, Márcio, obrigado por ter aceito mais uma vez nosso convite, por vir participar conosco, para a gente falar desse tema que é tão importante, que traz dúvidas para muita gente que necessita do benefício, às vezes nem sabe como procurar, que é a pensão por morte, que é o tema que nós vamos abordar daqui a pouco. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Geraldo, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos vendo aí pelo YouTube, né? Ao vivo, e se não for ao vivo, quando for ver o vídeo, né? Mais na frente. Esse tema, Geraldo, é muito importante porque a gente vê isso na prática, sabe? Quando você faz o benefício, aliás, quando a pessoa falece, aí o cônjuge sobrevivente vai lá requerer o benefício e depois procura o escritório achando que o benefício é muito baixo, porque a reforma prejudicou muito a pensão por morte, foi um dos benefícios mais afetados com essa reforma, em questão de valor, prazo de recebimento, em tudo, né? Então as pessoas ficam surpresas porque acham que vão continuar recebendo o mesmo valor que a pessoa que estava aposentada ali, ou que estava trabalhando e tinha uma média salarial, né, interessante, quando vai receber, recebe bem menos. Então nós vamos tratar sobre isso, explicar quem são os dependentes, quem pode deixar pensão, como é que é feito o cálculo, qual que é o prazo, se tem idade para receber. Então nós vamos tratar isso nesse vídeo e deixar bem claro para as pessoas não ter dúvida, que quando for requerer o benefício já sabe como vai funcionar. Verdade, dá uma boa tarde aqui, o perfil ADV deve ser advogado Simone Tossan. Um abraço, obrigado pela participação aí. Boa tarde para você, seja bem-vinda. Doutora Simone é uma parceira previdenciarista, está iniciando agora na Previdência. A gente conversa de vez em quando pelo Instagram, Essa troca de ideias pelo é boa, WhatsApp. né? Hoje mesmo nós conversamos. Grande abraço, viu, doutora Simone? Obrigado, doutora, pela participação aí. Fique à vontade para interagir conosco. Agora, Márcio, a gente pode dizer que com a reforma previdenciária, a situação referente à pensão por morte, ela ficou ainda mais complexa para o cidadão que precisa requerer esse benefício ou não? Ficou, Geraldo. Por que ficou? Primeiramente, o que é a pensão por morte? A pensão por morte é um benefício previdenciário que é pago mensalmente aos dependentes do segurado em caso de falecimento ou morte presumida. Então, por exemplo, a pessoa é aposentada ou, né, contribui com o INSS ativamente, seja como empregado, seja como contribuinte individual, e aí ela falece. E quando ela falece, ela gera então o direito à pensão. Quem pode receber a pensão são os dependentes. Nós temos 3 classes de dependentes. Nós temos dependentes de primeira classe, que são os cônjuges, companheiros e filhos, até 21 anos, ou inválido de qualquer idade. Temos os de segunda classe, que são os pais, e os de terceira classe, que são os irmãos menores ou inválidos. Sendo que os dependentes de primeira classe, né, se tiver alguém nessa classe, exclui automaticamente os outros. Então, por exemplo, morreu uma pessoa, um senhor, né, faleceu. Deixou uma esposa, uma viúva e 2 filhos menores. Mesmo que tenha pais que vivam com ele, que dependam dele, os pais não vão ter direito à pensão. A pensão vai ser dividida entre a esposa, né, no caso a viúva, e os filhos menores. Se caso não for casado, não tiver filho, não tiver companheiro, e os pais foram dependentes economicamente, né, ou só o pai, ou só a mãe, ou ambos forem dependentes do segurado que faleceu, eles também podem requerer a pensão desde que comprove ali a dependência econômica. E o mesmo acontece com os irmãos, que é muito comum, né? Talvez tenha um irmão inválido, os pais falecem, desculpa, e o irmão ali que tem uma condição financeira melhor, pega essa pessoa para cuidar, para tratar, para dar os tratamentos médicos necessários, os cuidados necessários. E aí, no caso de falecimento e não tiver outro herdeiro, for só os dois irmãos, por exemplo, esse irmão inválido também vai ter direito à pensão, e se for irmão menor, desde que comprove também a dependência, também vai ter direito à pensão. Agora, qual que é o quê da questão, né, Geraldo? Antes da reforma, quando a pessoa falecia, o segurado falecia, como é que era calculado o valor da pensão por morte? Seria o mesmo valor que a pessoa teria direito se fosse aposentado por invalidez. Seria de 100% da média aritmética simples, né, que a gente apura dentro de um período básico de cálculo de julho de 94 até a data do óbito. Então seria de 100% desse valor,
e esse valor era pago integralmente para os herdeiros, para os dependentes. E em caso que os filhos fossem ficando maiores, vamos supor que num exemplo, uma esposa mais 2 filhos, aí os filhos vão crescendo e vão ficando com maiores de 21 anos. A cota parte deles ficavam para a mãe, então ela continuava recebendo esse valor integralmente. Tá? Depois da reforma, como é que ficou? Olha a maldade que o governo utilizou, né? Que os legisladores utilizaram. Agora não é mais a mesmo cálculo de aposentadoria por invalidez, só que o cálculo da aposentadoria por invalidez agora não é mais 100%. É de 60% de uma média de 100%, que mudou a fórmula de cálculo, e a pessoa sai com 100% mais 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição. Então, vamos supor, se a pessoa que faleceu tinha aí 30 anos de contribuição, então a pessoa vai sair, como é que é a média de cálculo? Para achar o SB, que é o salário de benefício. 60% da média, do 100%, mais 2% a cada ano que ultrapassar 20. Então, 2 vezes 10, 20. Então, 60% a 80%. Então, o salário de benefício era de 80%. É isso que eles vão receber? Não, não é isso. Esse é o valor do benefício. E aí, do salário de benefício. Se for no caso, 2 dependentes, né, 3 dependentes, a esposa e 2 filhos. A esposa, aí na verdade, deixa eu explicar melhor, porque senão vai ficar meio confuso, porque quando entra matemática com advogado, não combina muito bem não, viu, Geraldo? Advogado e matemática não se dão bem. Mas deixa eu explicar melhor. Aí, como é que é calculado a cota de cada herdeiro, de cada dependente? De regra, já sai com 50%. 50% mais 10% por dependente. Então, da média que foi apurado, né, da média do SB que foi apurado, aí a pessoa vai receber, a mulher, por exemplo, 60%, que é 50% da cota, né, que já é para todo mundo, mais 10% dela e 10% de cada filho. Agora, quando os filhos vão ficando maiores, a cota parte de cada filho não volta para o bolo, some, fica para o governo. Então, a tendência é que as viúvas vão receber somente 60%, à medida que os filhos vão ficando mais velhos, da média que já foi diminuída. Então, teve 2 limitações de valores. Deixa eu ver se eu entendi aí o raciocínio. É complicado, né? É complicado. E não é que você falou que matemática e advogado não combina, não é. Porque essa reforma da Previdência, se você pega a regra de transição, por exemplo, qualquer um fica maluco. Não é só advogado, não. Qualquer um fica maluco do tanto de coisa que eles inventaram, de pendurucar, que colocaram lá para complicar as coisas. Né, como dizia, né, para que simplificar se a gente pode complicar, né? Mais ou menos assim, a maneira que eles pensam. Vamos pegar um exemplo fictício aqui, mais, porque ninguém recebe menos de R$ 1.045, né? Vamos colocar R$ 1.000 só para a gente ilustrar, para entender, ver se é mais ou menos isso. A pessoa recebia R$ 1.000, ponto. Aí, fez essa regra toda que você falou, vai chegar em 80%, cai para 800. Em cima desses 800, é que ela vai ter ali, por 60%. Exemplo, 60%. Ou, na verdade, é 50% mais 10% de cada dependente. Mas nesse caso, daria menos de 1.045, que é menos salário. Aí chega até um salário mínimo? Aí chega, porque ele não pode ter benefício abaixo do salário mínimo. Então, fazendo todos esses cálculos, ficou abaixo do salário, paga o salário. Então, mesmo que os filhos vão ficando maiores, vai se manter o valor de salário mínimo. Então, isso vai se aplicar muito para quem ganhava mais que salário, no caso, com o benefício de mais de salário mínimo. Verdade, porque a reforma ela trouxe muitas complicações, a gente discutiu muito isso à época, eu lembro, e muitas pessoas deixavam isso para lá, não estavam se preocupando não. Às vezes ainda estava a idade muito ativa, demorava alguns anos para se aposentar, isso não vai me atingir tanto assim e tudo mais. Agora, a questão mais séria é por isso, na questão por morte, pelo que você expôs aí nesse início da nossa conversa, é mais séria, porque você falou, essa pessoa tem 30 anos aí de contribuição, então vai pegar ali, vai chegar ali um tanto e pega ali 10 anos que sobrou ali, aí vai dar mais 20%, para você chegar lá até os 80%, 60% mais 80%. Agora, se a pessoa tiver, por exemplo, 5 anos de contribuição, 3 anos de contribuição, então vai aumentar praticamente nada nesse percentual. Aí vai manter os 60%. Não é complicado? Não é complicado? Aí, por exemplo, aí a herdeira, a pessoa que sobreviveu, o cônjuge sobrevivente ou os dependentes, vão receber, se for um dependente só, 60% de 60%.
Aí, você sabe o que é o pior que eu acho nesse benefício, nessa maldade que o governo fez com esse benefício especificamente, é que a gente se coloca muito numa situação, por exemplo, você pega as mães da minha época, geralmente eram as mães, elas não trabalhavam fora, né? E dependiam aí exclusivamente do marido. E aí eles têm aquele padrão de vida e tal. Não estou falando que seja um padrão bom, não, mas estão acostumados com aquele salário, com aquele benefício ali todo mês, para se manter, fazer as compras, comprar medicamento e tudo. E aí, além de você ter a dor da perda de um ente querido, né, de um cônjuge, ou de um pai, ou de uma mãe, você ainda é surpreendido que você vai ter que reduzir ainda mais o seu custo, o seu padrão de vida. Porque você não vai continuar recebendo o que aquela pessoa estava recebendo. Você vai receber um valor bem aquém, bem menor do que aquele que estava sendo pago para o segurado, né? No caso, se ele estivesse aposentado ou estivesse aí para se aposentar, estivesse trabalhando. E aí, Geraldo, eu entendo isso como um tipo de confisco, porque a contribuição social, ela é uma questão de retribuição, você paga para ter direito, né? É um seguro, é Instituto Nacional do Seguro Social, você paga para você ter direito àquele benefício. E aí você pagou sobre tanto valor, então vamos supor, você pagou sobre 5 salários mínimos. E aí na hora que vai conceder o benefício, a pessoa vai sair com um salário mínimo e meio, né? Eu acho injusto a média de cálculo. Eu não estou falando que é ilegal, porque é legal porque está na lei, né? Mas eu acho injusto nesse ponto, porque eu acho que é um tipo de confisco, porque você contribuiu com determinado valor achando que poderia garantir um futuro para sua família ali, né? E vem o governo e simplesmente limita esse valor de benefício, causando aí um problema social enorme. E é danado, né? Que eu me lembro que a época foi muito discutido que o tão falado déficit da Previdência não tinha, né? Muita gente batia nessa tecla, né? Que criaram essa figura aí para tentar convencer o povo, mas na realidade não era bem assim. Ô, Geraldo, eu estava vendo um vídeo, esses dias esqueci o nome do professor, ele até é pós-doutorado em Direito, em Ciências Políticas e tal. E ele falou uma coisa, e eu concordo com ele, eu acho que nós já até discutimos isso antes. Essa reforma da Previdência, ela foi um tiro no pé do governo, porque ele vai economizar por um lado, mas essa reforma desincentivou as pessoas a continuarem pagando o INSS. Muitas pessoas que estão saindo do emprego, estão formalizando ali um MEI para pagar o mínimo possível, estão migrando para a Previdência Privada, né? Os bancos que estão ganhando dinheiro com isso. As instituições que vendem esse tipo de previdência privada que estão ganhando dinheiro com isso. Então as pessoas estão tentando se salvar do jeito que der. Né, tem gente que disse à época que esse era o objetivo, né? Sim. Fomentar a previdência privada, e eu não né? duvido não, viu, Geraldo? Tem gente que disse à época que o pano de fundo real seria esse mesmo, para fomentar a previdência privada e deixar o cidadão em situação mais difícil. Agora, é muito bonito você ver um comercial da Previdência Privada, aquelas imagens maravilhosas, você numa casa de campo, piscina e não sei o quê. Agora, vem cá, Márcio. Vamos falar a verdade aqui, jogar limpo, né? Agora não vai nem adiantar muito também, porque a Previdência já foi aprovada, a reforma e tudo mais. Agora, vem cá, uma pessoa que ganha um salário mínimo, que ganhe 2, que tem aí mais a esposa e 2 filhos para tratar, ele dá conta de pagar a Previdência Privada? Sem chance. Não então, tem como. vamos ser real, gente, é a grande maioria. O nosso país, Geraldo, eu vou ser sincero com você, isso já tem estudos aí, sociológicos e tudo, que falam que o nosso Brasil vai ser um país de miseráveis daqui a 15, 20 anos. Porque as pessoas vão se aposentar com salário mínimo. Então vai ser país de salário mínimo. É um país que não vai ter crescimento econômico, é um país, porque querendo ou não, tem pequenas cidades aí que vivem exclusivamente, ou quase que exclusivamente, do dinheiro dos aposentados. E da folha de pagamento da prefeitura. Exatamente. A gente tem um exemplo aqui, você pega Onça de Pitangui, você pega São José da Varginha, que são cidades pequenas, o fomento da economia ali é dos aposentados e da prefeitura. Então, o próprio governo está desincentivando as pessoas a continuarem pagando a Previdência, né, o INSS no caso, e vai gerar um caos no futuro. Ele está pensando no presente agora, está economizando um dinheiro para o caixa do governo, ok. Eles conseguiram aprovar a lei, conseguiram provar que realmente o INSS talvez estaria precisando, mas ele causou um problema maior para o futuro. Só que ele deixou uma carta na manga, Geraldo. Nessa reforma da Previdência, na emenda constitucional 103,
de 2019, que entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019, eles fizeram uma coisa que ninguém comenta. Eles desconstitucionalizaram a Previdência. Então, os artigos que previam o regulamento da Previdência lá na Constituição Federal, ele perdeu a eficácia, vamos dizer assim, porque agora você pode fazer outras reformas da Previdência através de lei ordinária. Você não precisa mais de fazer uma emenda constitucional. Porque a emenda constitucional é muito mais trabalhosa, muito mais difícil de ser aprovada do que uma lei ordinária. Né? Então, aliás, desculpa, com a lei complementar. É por lei complementar e não por lei ordinária. Então, ele pode ser alterado agora a qualquer momento por lei complementar. Quem não garante que o próximo governo não vai mexer de novo na Previdência? Vai fazer uma outra reforma e vai dificultar mais ainda, vai dificultar mais ainda. Nós estamos vendo a Argentina lá, o caos que a Argentina está vivendo agora. Né? O Chile passou por isso. Então, a gente pode se preparar. Se o governo não repensar isso aí, nós vamos ser um país de miseráveis e país que vão viver de salário mínimo. O Chile teve uma epidemia lá, entre aspas, de pessoas com autoextermínio, porque fizeram uma previdência, uma reforma lá do que a pessoa ganhava ali quando ela estava aposentada, sequer dava para comer. Quanto mais comprar remédio. Pessoal, estou fazendo o que nessa vida aqui? Então ela fazia besteira mesmo, não tinha jeito. Eles agora estão tentando ver o que pode ser feito, o que pode readequar para que a pessoa fique satisfeita. E eu lembro, você falou, acho que nós já conversamos isso quando você iniciou a sua resposta, e nós já falamos isso, porque olha, o jovem hoje tem muito partindo para o empreendedorismo. Ele quer empreender, ele não quer trabalhar como empregado. Exatamente. Ele quer ter a própria empresa dele. Aí ele pensa assim, olha, não vou pagar INSS. Tem gente que está empregada, às vezes dá um jeitinho ali, apesar de que não é muito correto, né, que tem que ter a legislação ali, não, você desconta tanto do meu salário para o INSS, desconta mais não, vamos ficar sem carteira assinada e eu dou meu jeito aqui. Ou senão assina com valor menor. Exato, né? Assina com valor menor e recebe por fora. A gente sabe que isso acontece. Não é certo, não é correto, ser advogado trabalhista também, você sabe disso, mas acontece. E outra questão, quem tem uma condição, fala assim, não vou mexer com o INSS também não, eu vou pagar lá o mínimo possível lá para mim ter lá um direito segurado, pago 2 vezes por ano lá e pronto, mas eu vou tentar uma previdência privada. Quem tem condições, que é a minoria, infelizmente. É a turma que está mais para cima no topo da pirâmide, que é a minoria. Então, quer dizer, é o que você falou. No fim, a coisa vai afunilar de tal forma que talvez eles vão ter que mexer de novo. Agora, se mexer para tentar equacionar, não para piorar o que já está ruim. Eles esqueceram o caráter social do INSS. Né? Não é Instituto Nacional do Seguro Social. Previdência Social, né? Não, é o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. E está vinculado à Previdência Social. Exatamente. Mas aí eles esqueceram o caráter social, estão olhando só a questão econômica, só a questão financeira. E com certeza, eu tenho certeza que deve ter sido apresentado para eles uma análise, um estudo do impacto disso no futuro. E eles não estão nem aí, eles querem fazer agora para garantir a reeleição. E o próximo presidente que entrar, se não conseguir aqui, se vire nos 30. Verdade. Doutora Simone está dizendo aqui, absurdo. Nem tudo que é legal será lícito. O governo não pede. Fica no RGPS, quem não tem recurso, para outras opções. Exatamente. Infelizmente é isso. É um recurso aqui, o RGPS fica no recurso lá, aguardando. Exatamente. Então é realmente complicado, gente. E agora, você falou no início aí, citou várias pessoas. Quem tem direito ali, no caso da pensão por morte do segurado do INSS? É a esposa, é os filhos, o pai, o irmão. Quem tem direito? No caso de união estável, se tem direito, se não tem. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente abordar também. E principalmente no caso da união estável, Geraldo, é onde tem mais judicialização de processo de pensão por morte. Porque a pessoa vive junto aí uma vida inteira, não pensa em regularizar, fazer nem que seja um contrato de união estável, um acordo ali no cartório, registrar o pacto, e quando falece a pessoa vai lá requerer o benefício, achando que vai ser fácil. O INSS exige ali no mínimo 3 documentos que comprovem a união estável. Muitas das vezes a pessoa talvez, vamos supor, vive de aluguel, aí a água e a luz está no nome do dono do imóvel, não está no nome deles. Aí depende por causa da economia, da situação econômica do casal ali, talvez não tinha condições de pagar um plano de saúde.
Então não tem dependência de plano de saúde, não tem dependência em cartão de crédito. Então fica complicado a pessoa tentar conseguir provar ali a união estável. Então vai para a justiça, é onde se judicializa mais na questão da pensão por morte. Mas quem tem direito em regra, vamos lá. Dependência de primeira classe é o cônjuge, o companheiro, filhos menores de 21 anos, filhos inválidos de qualquer idade e enteado e curatelado, desde que o segurado insira eles como dependentes lá no INSS. Tem que fazer essa declaração para inseri-los lá, senão eles não entram como dependentes. Os de segunda classe são os pais, pai e mãe, desde que não tenham segurados de primeira classe. Porque a partir do momento que você tem um segurado de primeira classe, nem os de segundo, nem os de terceiro têm direito à pensão. E é um erro muito comum, porque muitas das vezes a mãe, por exemplo, depende do filho ali economicamente, o filho é casado, e aí o filho falece e ela quer também receber a pensão, e ela não tem direito. É só a esposa que tem direito, no caso a viúva, né? Ou viúvo, que vai ter direito. O pai e a mãe ali, mesmo que dependam economicamente, não vão ter direito a essa pensão. E de terceira classe nós temos os irmãos menores de 21 anos e os inválidos, desde também que não tenham dependentes nem de primeira, nem de segunda classe. E aí sim, eles vão ser habilitados, o menor de 21 anos, ok, desde que comprove a dependência econômica, e o inválido também, desde que comprove a dependência econômica. Então, em regra, são só esses, não tem mais. Mas cunhado, tio, não, ninguém tem direito. São só esses rol, e isso é taxativo e excludente. Só os diretos. E excludente. Então tá aí, gente. É bom a gente falar isso, porque é complicado, né, Márcio? Quando você perde uma pessoa querida ali, seja um esposo, um pai, uma mãe, a família fica ali desestruturada. Ainda tem que fazer o inventário ainda, que ficou oneroso também para a família. E muitas vezes encontra essa dificuldade para conseguir essa pensão por morte, que é para manutenção, que de repente aquela pessoa que morreu, ela que era o arrimo da família, ela que sustentava a casa, demora para sair aquilo, e quando vai sair é com valor, como você falou, bem inferior à qualidade de vida que a família tinha antes. Então, quer dizer, mexe com todo mundo, né? Mexe. Causa uma instabilidade tanto psicológica quanto econômica, social. Isso vai refletir, querendo ou não, no governo, porque aí as pessoas vão procurar mais o SUS, vão procurar mais as farmácias populares, porque não vai ter dinheiro para pagar o medicamento se precisar. Vai ter que judicializar ali no caso de medicamento de alto custo. E querendo ou não, sai do bolso do governo, que seja diretamente ou indiretamente. Difícil. Tá aí, gente. Estou conversando com o advogado Márcio Campos, ele que é o nosso convidado de hoje, especialista em direito previdenciário. Estamos falando hoje mais especificamente de pensão por morte, mas você pode mandar perguntas sobre outros temas, outras áreas inerentes aí a benefícios previdenciários, que ele pode responder você, e está aqui à sua disposição para que a gente possa ir trocando ideias sobre esse assunto. Por falar em perguntas, você pode mandar aí pelo 999-150644, pode mandar pelo canal GR News Notícias no YouTube, fica aí à sua disposição para você. Aproveite e se inscreva lá no canal também. Se possível, ative lá o sininho de alerta para que você receba as notificações quando o programa for começar, para ver os convidados que passam por aqui todos os dias, quando surgirem também novos vídeos lá no canal, para você ficar muito atento a tudo isso e saber das coisas que estão acontecendo, ficar muito bem informado. Então, inscreva lá no canal GR News Notícias no YouTube, manda esse link para outras pessoas, porque elas se inscrevam também e fique por dentro desse conteúdo que eu conversei antes com o Dr. Rafael Guerra, oftalmologista, especialista em retina, tem informações importantíssimas, e agora com o advogado Dr. Márcio Campos, especialista em direito previdenciário, falando sobre pensão por morte. Chegou uma pergunta aqui, Márcio: se quem recebe pensão alimentícia tem direito de receber pensão por morte? Essa mistura aí direito de família. Sim. E previdenciário, né? Já entendi a pergunta. Quando é filho, não tem dúvida, né? Se a pessoa é divorciada, né, e paga ali a pensão alimentícia para o filho e vem a falecer, logicamente, se o filho for menor de idade ou se for inválido, vai ter direito à pensão, isso é inquestionável. Acontece muito, Geraldo, da pessoa ser divorciada, né, casa novamente, e ele paga uma pensão ali para a ex-mulher, paga uma pensão alimentícia para a ex-mulher. E se caso ele vier a falecer, a ex-mulher também vai entrar no rol de dependentes, junto com a atual esposa,
para dividir ali a pensão. Aí os 60% divide para 12. Exatamente. Na verdade vai ser 70%, né? Porque vão ser 2 dependentes. Então 50 mais 10 de cada um, 70. Então vai dar 35% para cada um. Isso vai só baixando o benefício, o valor Só que a pessoa abaixando. tem que receber. E nesse caso pode receber menos que um salário mínimo. Não. Porque o global é... Não. O valor do benefício é um só. Ele é Isso. dividido. Isso é o que né? eu estou dizendo. Nesse caso, as partes podem receber Pode, menos que um salário mínimo. Pode, tem problema Porque nenhum. o benefício que vai ser concedido para aquela pessoa, para aquele segurado que porventura falecer, vamos dizer que é um salário mínimo. Então, se tiver direito aí, as duas famílias, vamos colocar nesse termo, aí pode ser metade para cada um, não tem problema. Exatamente. Tá vendo, gente? É muito mais complexo do que a gente pensa. A tal da reforma da Previdência, e tem um monte de meandros ali que vai ficando. Agora, outra pergunta que chega, que eu acho que é interessante também, Márcio. Quando que a pessoa pode deixar de receber a pensão por morte? Boa pergunta. Duas situações. O filho, ele deixa de receber assim que completa os 21 anos. Completou 21 anos, automaticamente cessa a pensão por morte e a cota que era dele é extinta. Olha, eu tenho que deixar uma situação clara, senão as pessoas vão ficar meio preocupadas. Quem já recebia pensão por morte antes da reforma, não acontece isso. É só para as pensões concedidas após a reforma, após o dia 13 de 11 de 2019. As pensões concedidas anteriores a essa data não tem modificação, continua do mesmo jeito. Se o filho ficar maior, a viúva, os outros dependentes continuam recebendo o valor integral, não tem desconto, não tem nada, tá? É só para quem o óbito ocorreu após a reforma que tem essas novas regras, tá bom? Em relação ao inválido, se caso ele deixar de ser inválido, né? Conseguir melhorar, conseguir voltar a trabalhar, a pensão também pode ser cessada nesse caso. E uma situação que é um pouco mais complexa é a do cônjuge. Porque o cônjuge sobrevivente, ele vai ter que provar duas situações para ter direito à pensão. Primeira, que viviam juntos, né, como um casal há mais de 2 anos. Se for casado, tá fácil. Mostrou a certidão de casamento, tem mais de 2 anos, o requisito está preenchido. Se for união estável, vai ter que comprovar ali com documentos e testemunhas que a união estável era há mais de 2 anos, quando da data do óbito. E o segurado falecido ou a segurada falecida tinha que ter contribuído mais do que 18 contribuições para o INSS. Então, se ele não tiver contribuído com mais de 18 contribuições, isso não tem que ser antes do falecimento imediatamente anterior, não. Pode ter sido lá contribuiu 10 lá em 80, depois mais 5 nos anos 90, depois o restante no ano 2000, não tem problema nenhum. Somando tudo tem que dar 18. Se tiver menos do que 18, aí o INSS fala assim, você não vai ter direito à pensão não, mas eu vou te pagar aqui 4 meses. Você não tem direito à pensão, mas eu vou te pagar 4 meses para você não ficar chorando. É isso que o governo está fazendo. Então, tem menos de 18 meses, aí vai pagar só 4 meses, tá? E a idade do cônjuge sobrevivente também influencia. Então, nós temos aqui uma tabela. Por exemplo, dos 21 anos, quando essa pessoa tiver menos de 21 anos, vai receber só por 3 anos. Se tiver de 21 a 29, 10 anos. Se tiver de 30 a 40, 15 anos. De 40 a 43, 20 anos. Mais de 43 é para a vida inteira. Então tem essas diferenças também. Tem essas tabelas também que entram. E outra, essa idade, Geraldo, ela não é fixa. Ela pode ser alterada, né, com alteração da lei, logicamente, caso haja aí um aumento da expectativa de vida do brasileiro. E aí o que vai acontecer? Vai diminuir o tempo de recebimento e aumentar a idade para quem vai receber a pensão. E nesse caso você falou, você tem menos de 18 anos, eu vou te dar 4 meses aqui para você não chorar. Não, 18 contribuições. 18 contribuições, tá. E se a pessoa não tiver como sobreviver, tem alguma coisa que ela possa fazer, recorrer à justiça, Nada. buscar alguma coisa ou simplesmente ficar quieta? Não tem o que fazer, é lei. É lei. Não é justo, mas está na lei. Agora, essas 18 contribuições, aí que eu acho... o legislador tem hora que ele faz umas coisas que não dá para entender. Ele estipulou essas 18 contribuições no caso do cônjuge, mas para o filho não tem essa limitação. Vamos supor que a pessoa nunca trabalhou de carteira assinada, aí assinou a carteira, trabalhou 2 meses e morreu.
vai deixar pensão. Mesmo não tendo as 18 contribuições pro filho, para a esposa não. Tá vendo que situação? Complicaram bastante a reforma, né? A gente discutiu isso muito lá à época e é complicado. E quando você fala esses dados assim, eu penso que para vocês no dia a dia lá no escritório, advogados especialistas em direito previdenciário, deve ser uma luta, né, para calcular, para chegar no benefício que a pessoa vai ter direito da pensão por morte, ou o governo já tem isso pronto também no sistema? O Geraldo, o governo ele calcula. Quando ele concede o benefício, ele te manda a carta de concessão. Na carta de concessão tem a memória de cálculo. Mas eu sempre confiro, né, dos meus clientes, chegou a carta, eu confiro. E antes de fazer o requerimento também, eu já faço meus cálculos. Lá no nosso escritório, a gente usa um programa, né, que a gente paga aí todo mês. Não é barato, mas vale a pena para a gente, que trabalha com isso todo dia. E esse programa já me dá todas as nuances, todas as possibilidades, né, tanto no cálculo de aposentadoria, no cálculo de pensão, no cálculo de salário e maternidade, me dá tudo. Ele faz todos os cálculos para mim, e me dá os números, né, para quando o INSS conceder, eu conferir se o que realmente o INSS concedeu é o que o meu cliente tem direito. E é impressionante, praticamente mais de 80% das cartas de concessão tem erro. Mais de 80%? Mais de 80%. E sempre deve ser a mais, né? Sempre, geralmente. A mais para a pessoa que tem direito de receber. Eu acho que eu nunca vi o INSS errar em pra favor cima, do né? segurado. Eu nunca vi. Então, pelo menos não apareceu para mim. Daí isso reforça muito, né, a importância, né, Márcio, da pessoa procurar uma especialista na área que conhece do assunto, porque está acostumado com aquilo todo dia, né? E já sabe o que acontece, igual você está falando, e sabe fazer os cálculos direito também para, olha, realmente, não, o valor que você tem que receber, isso mesmo está correto. Não, você tem direito a mais. E aí vai buscar esse direito, né? Sim. Seja via judicial, via administrativo no INSS, vai buscar. Não é anormal a gente pegar uma carta de concessão e lá dentro do período básico de cálculo, né, tem todas as contribuições. Aí você pega lá, por exemplo, que a pessoa tinha um vínculo lá de 1990 até os anos 2000. Só que na hora que puxou o salário de contribuição lá, só tem de 90 a 91, por exemplo. De 91 até 2000 não tem salário de contribuição lançado. Mas peraí, a pessoa estava de carteira assinada, ela teve salário, a empresa pagou, tem os olerites e não tem lançado lá dentro. Aí você tem que conseguir uma declaração com a empresa ou pegar os olerites se a pessoa tiver guardado e inserir essas contribuições e pedir a revisão do benefício. E isso aumenta muito o benefício da pessoa, né? Eu tive um cliente lá, até a decisão saiu esses dias. O processo dele durou uns 2 anos, mais ou menos, na via administrativa, Geraldo. Você vê o tanto que demora, né, essa revisão. Mas ele vai receber todos atrasados agora. O benefício dele saltou de 1.500 e pouco para R$ 2.700 praticamente. Pergunta que eu vou te fazer agora, está dentro do tema, mas eu não sei se você vai se lembrar agora de uma situação específica. Mas eu vou fazer isso que ela me ocorre, eu acho que ela pode ilustrar para ver a complexidade que é a situação, principalmente naquele ponto que eu citei para vocês, em que às vezes quando morre uma pessoa, às vezes é arrimo de família, morre o pai ali, a mãe fica sem saber o que fazer com os filhos, ainda tem que fazer inventário, tem custos processuais, uma série de coisas ali. Os custos aumentam muito, tem custo de velório, uma série de coisas e a pensão vai abaixar. Por exemplo, você colocava ali R$ 2.000 por mês dentro de casa, aquilo vai cair de acordo ali com as novas regras da Previdência. E a colocação que eu faço para você, Márcia, é se você se recorda de algum caso em específico que chegou no escritório, em que a família realmente precisa, claro, a gente não vai citar nomes nunca aqui, mas que a situação era muito complexa, muito difícil, a família estava necessitando imensamente desse benefício da pensão por morte, por sobrevivência, mas não conseguia. Você se lembra de alguma situação assim que você pode exemplificar para a gente agora? Sim, tem vários. Eu já tive uma situação em que o INSS negou a pensão porque alegou que o segurado tinha perdido a qualidade de segurado. O que é perder a qualidade de segurado? Você deixou de contribuir, parou de contribuir hoje, né? Em regra, você tem mais 12 meses de qualidade de segurado, onde você fica, mesmo sem contribuir, você fica segurado. Se caso você ficar doente ou vier a falecer, você deixa a pensão, recebe auxílio doença, aposentadoria por invalidez, entre outros.
E esse período de graça, como é chamado, pode ser prorrogado por mais 12 e até mais 12. Então pode chegar até 36 meses. Quando é prorrogado? Se a pessoa tiver mais de 120 contribuições, aumenta mais 12. Então eu já tinha 12, aumentou mais 12, vai para 24. E se comprovar que está desempregado, né, tem cadastro no Cine, está procurando emprego e não consegue, mais 12. Então, de 12 passa para 36. O INSS negou, falando que tinha perdido a qualidade de segurado, e nós entramos com um recurso e provamos lá que ele entrava na questão de 24, que tinha mais de 120 contribuições, e aí ganhamos o processo e foi concedido. Mas muitas pessoas não procuram um especialista, o INSS fala que não tem direito, e fala, não, então tá, eu não tenho direito, e larga para lá. Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Então, essa é uma situação. Uma outra situação, é igual né, nós comentamos aqui mais cedo, é a questão da provar ali a convivência, a união estável. Né? Isso geralmente a gente consegue mais na justiça. O INSS tem um rol taxativo de documentos, se você não juntar os documentos que ele exige, ele nem abre possibilidade de você comprovar ali através de testemunha. Então já nega, você tem que discutir na justiça. E no caso de casais do mesmo sexo, que hoje também tá muito comum, tem direito também? O cônjuge, o companheiro tem direito da mesma forma? Normal. A mesma regra. Mas vai direto na via administrativa ou vocês têm que procurar a justiça também? Via administrativa. Desde que comprove, porque hoje você pode se casar, né? Sim, por isso que eu estou perguntando. Se tiver certidão de casamento, ok. Se não tiver certidão, comprove a união estável, vai conseguir o benefício, não tem problema nenhum. Administrativo não tem que entrar na justiça nem nada, né? Desde que tenha, o INSS exige 3 documentos, Geraldo. Se você tiver 3 documentos que comprove a união estável dentro desse período superior a 2 anos, o INSS vai conceder para você. Senão, ele vai negar e aí vai ter que discutir na via judicial. Esse aqui é o ponto. E hoje vocês têm ajuizado muitas ações para, igual você falou, que, pelo que eu estou vendo, o negócio é muito mais complexo do que a gente pensa. Você citou, por exemplo, aí, às vezes, você está lá de 90, 91, mas a pessoa contribuiu de 90 a 2009 anos, não estava lançado o INSS. Você acabou de citar aí outras situações aí que você só vai conseguir comprovar essas contribuições por via judicial. Essa demanda tem aumentado no escritório, você tem notado isso, que as pessoas têm procurado mais para o especialista para buscar esses direitos, ou as pessoas ainda parece que estão precisando de mais informação? Geraldo, as pessoas ainda acho que têm um certo receio, sabe? Elas precisam tomar um não primeiro para depois procurar um especialista. Geralmente é assim que funciona. Raras exceções, a pessoa procura a gente primeiro para fazer uma análise, para só depois fazer o requerimento, que é o correto. Porque quando a gente vai fazer uma análise, eu chamo de cálculo, fazer os cálculos ali da aposentadoria, por exemplo, eu dou para a pessoa lá as possibilidades. Eu vou mostrar para você. Você pode se aposentar hoje, mas se você se aposentar hoje, vai aplicar o fator previdenciário. Se você esperar mais tanto tempo, aí você já aposenta aqui com 100%. Nessa outra data, você já vai aposentar com tanto. Porque hoje nós temos 6 regras de transição. Então eu consigo fazer o cálculo em todas as regras, eu sei qual que é a melhor data para a pessoa se aposentar, com qual valor, e o valor que ela vai se aposentar. E aí o meu cliente que vai tomar a decisão. A partir do momento que você colocou as cartas na mesa, explicou para ele as possibilidades, né, e ele tomou a decisão consciente, ok, não, eu quero me aposentar agora, porque eu não quero esperar 5 anos, não quero esperar mais 7 anos, eu não consigo mais trabalhar, estou com problema de saúde. E cada caso é um caso. Mas o correto é que se procure um profissional sempre antes de entrar com o processo. Mas o que mais acontece, Geraldo, é as pessoas irem sozinhas na INSS, hoje nem vão mais, né? Hoje você baixa o aplicativo e faz por ali. E faz errado, não junta a documentação correta, não sabe juntar a documentação da forma certa, não apresenta os laudos PPPs, talvez a pessoa trabalhou aí na roça, não junta a documentação para poder comprovar que é período de roça. Se a pessoa prestou serviço no exército, no caso do homem, ele tem direito também a ter esse tempo contado como tempo de contribuição. Se a pessoa trabalhou como menor aprendiz registrado, também tem direito. E muitas das pessoas não sabem disso, né? E aí tomam ou não lá no INSS, e aí sim, eles procuram um profissional. Hoje a maioria ainda é assim, mas tem os que já procuram, até mesmo fazer um planejamento. Talvez, por exemplo, a pessoa tem 40 e poucos anos e ainda não tem
não tem o tempo necessário, nem a idade para se aposentar, mas quer fazer um planejamento. Ele quer saber se vale a pena ele continuar pagando o que ele paga para o INSS para se aposentar daqui a 10, 15, 20 anos, ou se ele diminui as contribuições ali e migra para uma previdência privada. Né? E esse tipo de serviço está aumentando muito hoje no escritório. Esse planejamento. É o que nós falamos agora há pouco, né? Sim. As pessoas não estão querendo contribuir com o INSS numa quantia maior, porque sabe que no fim das contas vai ficar tudo para o governo, não volta para ela. Hoje está tendo uma pejotização enorme, as pessoas estão deixando de ser empregado para virar MEI para pagar R$50 para o governo, né? E em vez de pagar 200, 300, 500, R$1.000 de INSS, paga uma previdência privada. Mas o MEI é bom destacar também que, se eu não estou enganado, só aposenta por idade. Só por idade. Existem os códigos de contribuição, né? Se você é contribuinte individual e você paga no código 1007, a sua alíquota é 20% sobre o valor que você declara acima de um salário mínimo. E um salário mínimo para cima. Então você pode pagar sobre um salário, 2, 3, até o teto do INSS, você pode pagar na alíquota de 20%. Se você quer pagar numa alíquota reduzida, você vai pagar no código 1163 se for contribuinte individual. Se você trabalhar, prestar serviço, você é individual. E aí você vai pagar uma alíquota de 11% sobre o salário mínimo. Não é sobre o salário que você declara, não, sobre o salário mínimo. E aí você só se aposenta por idade. Você não tem a possibilidade de aposentar por tempo de contribuição. Mesma coisa facultativo. Facultativo pagar na alíquota de 20%, aposenta por tempo e por idade. Na alíquota reduzida de 11%, ou no caso da doméstica, do lar, né, que é 5%, que é a alíquota reduzida, mas desde que comprove ali com o CAD único que é pessoa de baixa renda, ela pode pagar 5% e também só se aposenta por idade. Muito bem, que você deu vários exemplos aí de que situações que precisam de orientação do profissional, e a doutora Simone mandando aqui, ó. Convido o doutor novamente para falar da emenda 103/2019 sobre aposentadoria especial concernente às atividades insalubres. Ela cita como exemplo aqui um minerador se aposentar a partir de 55 anos. Aí já, né, quase que uma ironia, morre antes. Ela acrescenta aqui que é complicado, né? Porque a atividade dele, a gente pode tratar disso num outro momento realmente, mas a atividade dele, ela já é especial porque a saúde dele também sofre muito, né? O minerador, ele aposentava até a reforma, né, com 15 anos, independente da idade, e aposentava com 100% da média. Com a reforma, instituiu-se a idade mínima, se não me engano é 55 anos, e a outra, ele não aposenta mais com 100%, ele aposenta com 60%. Então teve duas penalidades, uma que ele vai ter que trabalhar mais, num lugar altamente insalubre. Não é à toa que o período dele, ele aposentava com 15 anos, porque se ele continuar ali, ele vai morrer. Ele não vai se aposentar, ele vai morrer, né? E penalizou a pessoa, ele vai ter que continuar trabalhando ali por mais tempo e ainda reduziu o valor do benefício. Eu achei também um absurdo. É um outro benefício que foi muito prejudicado com a reforma. Todos foram, mas a aposentadoria especial e a pensão por morte, ao meu ver, foram os piores. Verdade, porque mudou tudo, né? Mudou muito. Só o rural praticamente ficou igual, né? Ficou. Mudou pouca coisa. Não mudou nada praticamente. Praticamente nada. Então, o resto teve muitas alterações e é preciso que a pessoa busque orientação, igual você falou, o nome já diz, né? Previdência, é prever. Igual você falou que está aumentando muito a procura por pessoas que vão até vocês. Vamos fazer um planejamento aqui. Estou contribuindo com tanto para o INSS, como é que eu faço? Eu continuo contribuindo com esse valor, eu reduzo esse valor para o INSS e vou para uma previdência privada, como é que é o caminho? Então, quer dizer, esse tipo de pensamento também ajuda muito, né, Márcio? Se a pessoa tiver esse feeling em rapidamente procurar um profissional, quanto antes ela puder, quanto mais jovem ela tiver, eu acho que é até melhor, né? Não, realmente, esse valor que você contribui com o INSS vale a pena, continua, siga nele que vai dar certo. Não, vamos mesclar, você continua com tanto para o INSS, aqui para a Previdência. Isso eu acho que essa orientação, essa consultoria, ela é muito válida para que a pessoa lá na frente ela consiga ter uma qualidade de vida melhor quando ela conseguir se aposentar. Daí a importância de programas igual o seu, Geraldo, que leva esse tipo de informação à população. Hoje nós sabemos que quase todo mundo hoje tem um celular que tem acesso à internet. Hoje as pessoas passam mais tempo na internet do que na televisão. A televisão, eles estão caindo do pedestal. O YouTube hoje é a nova televisão.
né? Vamos pôr no Brasil a nova Rede Globo, vamos dizer assim. Você assiste o que você quer, na hora que você quer, quando você quer. Se você não quer assistir tal pessoa, você não assiste. Né? Você pode escolher o que quer ver. E a busca por informações no YouTube estão crescendo cada vez mais, principalmente nessa época de pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa e tal. A pessoa quer saber como é que sei lá, instala uma televisão na internet, aí liga lá, vai entender. Quer saber sobre aposentadoria, tem vídeo falando. Quer saber sobre como faz um pão low carb, vai ter informação lá no YouTube. Tudo você acha no YouTube hoje. Né? Então, programas igual o seu, Geraldo, tinha que, né, ter mais aí no Brasil e levando esse tipo de informação de qualidade, informação pertinente e auxiliando as pessoas aí a tomarem a melhor decisão. Que eu sempre falo, você não é obrigado a contratar um advogado para poder pedir sua aposentadoria, você pode pedir sozinho. Mas é o que a gente vê na prática que isso nem sempre dá certo. A pessoa pede sozinho e não vai ter direito ali o melhor benefício que ela fazia direito, porque não soube exercer o seu direito, né, na sua integralidade, não soube explicar, não soube expressar. E o servidor da INSS não vai estar preocupado com isso também não, Geraldo. Você acha que ele fica perguntando assim, aqui, você trabalhou exposto a agente insalubre, você tem algum PPP para juntar aqui? Se você não falar nada, ele também não vai falar nada e vai conceder do jeito que deu. O que aparecer na tela do computador dele é aquilo que ele vai fazer e pronto, né? Eles não estão Ele preocupados. não tem nem jeito de questionar ele, é o que está na tela para mim, né? Ele vai dizer para você isso, você tem que ficar calado. E outra, eu acho que nem tempo para isso eles têm, porque é tanto análise, tanto serviço que eles têm, que eles não têm tempo para pegar ali. E tão poucos servidores, né? E dedicar aquele processo, analisar com afinco. Ah, não, esse cara aqui trabalhou numa siderúrgica. Ele não juntou PPP, vou abrir uma exigência aqui, perguntando se você tem a PPP. Não vai fazer isso. Se você não tiver quem te oriente, você pode até se aposentar, mas talvez você vai se aposentar com valor bem aquém que aquilo que você realmente fazia direito. Chegou uma pergunta aqui pelo 999150644, canal do WhatsApp, vai bater mais ou menos o que você está falando aqui. Doutor Márcio, o que eu devo fazer quando eu receber a carta de concessão do benefício do INSS? Aí eu já estou deduzindo que é aquilo que você já comentou agora há pouco, né? Aceita, fica por isso mesmo ou vai questionar, procurar alguém para orientar? Deve ser nesse caminho que a pessoa está perguntando. É até interessante essa pergunta, porque é o seguinte, você pediu a aposentadoria, foi concedido, você recebeu a carta, né, e você não sacou o benefício ainda. Enquanto você não sacar o benefício, esse benefício não foi convalidado, né, não foi efetivado na prática. E aí, se você quiser desistir, você pode desistir dele. Ah, eu não quero esse valor, eu quero desistir. Desde que você não tenha sacado, você pode desistir, não tem problema nenhum. Sacou o benefício? Aí complicou. Aí você não pode mais desistir. Você pode entrar com pedido de revisão, né, ou um recurso para o próprio INSS, que vai para o Conselho de Recursos da Previdência Social, e discutir ali o que você acha que pode discutir. O que o meu conselho para você é o seguinte, procure um especialista, leve sua carta de concessão, peça a ele para poder analisar se realmente o seu benefício foi concedido de forma correta e se esse era realmente o melhor benefício que você fazia direito, que você fazia jus. Se for, você saca o benefício, está tudo certo. Se não for, você tem essas opções. Não sacar o benefício, né, e esperar até uma data futura que você vai preencher outros requisitos para se aposentar com valor melhor. Ou você pode, talvez, receber e entrar com pedido de revisão. Importante destacar que ela não perde nada, né? Não. Ela já tem o benefício garantido. Ela pode melhorar aquilo que está ali. Exatamente. Perder aquilo que já está ali, ela não perde em hora nenhuma. Pior que tá, não fica, né? Não. Pior que tá, não fica, né? Então, procure isso é bom ter em mente, senão pensar, não, mas eu vou procurar um advogado, eu perco isso aqui, eu deixo de receber. Não, aquilo ali já é garantido, né? Exatamente. É bom. E aí você pode procurar antes de fazer o saque, para você conferir se realmente é aquilo ali que você tem direito ou se pode melhorar esse benefício. Tá certo. O tempo passa rápido, mas já chegamos ao fim aqui. Depois deixar você à vontade já para você fazer essas considerações. De repente você lembra de mais alguma coisa que é importante falar, porque às vezes eu não perguntei aqui na hora, é muita coisa e às vezes vai passando. Eu fiz minhas colinhas aqui, Geraldo. Isso é bom. Só antes de você falar, deixa eu dar uma boa tarde aqui para Marli Pereira, tá chegando agora, e quer participar do sorteio. Marli, hoje não tem não, mas amanhã vai ter, viu? A produção já me avisou que amanhã a gente vai ter sorteio dessa caneca do portal GE News, que todo mundo quer. Amanhã a gente vai sortear.
E amanhã eu recebo aqui o Giovanni Corrêa, que é candidato a vice na chapa do Antônio Júlio de Faria, que concorre à Prefeitura de Pará de Minas. E na sequência eu recebo a doutora Tatiana Lobato Lázaro, ela que é fisioterapeuta, especialista em coluna vertebral lá da Clínica Lotes. Então amanhã a gente vai ter o sorteio da caneca. Hoje não tem não, participe conosco amanhã de novo, viu, Marli? Obrigado pela sua participação. E, doutor Márcio, quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, vir aqui falar desse tema, dispor do seu tempo para a gente comentar sobre esse assunto. Agradeço muito, porque serve de esclarecimento, como você falou, para muita gente que às vezes não tem informação. A informação chega. Quem está nos vendo ao vivo agora, quem vai nos ver num outro momento, mas a informação acaba chegando, isso que é importante. Agradeço muito você dispor do seu tempo para vir aqui falar conosco. E como eu disse, às vezes eu não perguntei algo que é relevante, que é importante. Fique à vontade nas suas considerações finais aí para acrescentar algo. E se quiser também, deixe seus contatos aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida depois. Obrigado por ter vindo. Ô, Geraldo, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Eu gosto de, já te falei, né? Eu sinto prazer em discutir direito previdenciário. É o que eu vivo, é o que eu escolhi para fazer. E para mim, hoje, dos ramos do direito, eu acho que é, dentre vários que existem, né? Eu acho que não é o que é o mais importante, mas é um dos mais importantes. E é o que você mais gosta, É o que é o importante, né? exatamente. Mas o que ficou de interessante para trás aqui, Geraldo, é o seguinte: o prazo para requerer a pensão é até 90 dias. Se você requerer até 90 dias do óbito, você vai receber desde o óbito. Se você requerer após 90 dias do óbito, você vai requerer só da data do requerimento para frente. Tá? Não existe um prazo prescricional aí para poder pedir a pensão. Ah, se eu não pedir até tal data, nunca mais eu recebo. Não, isso não existe. Né? Mas existe uma limitação: se você requerer até 90 dias, você recebe os últimos 90 dias desde a data do óbito. Passou de 90 dias, requereu com 100 dias, 120 dias, é só daquela data que você fez o requerimento para frente, não vai ter efeito retroativo. E uma outra situação, já que foi também alterado pela reforma, é que antes o menor de 18 anos não tinha prescrição para ele. Então vamos supor que o pai abandonou, sumiu, e aí ficou sabendo que o pai faleceu depois de 3, 4, 5 anos. Né? Se o pai tivesse qualidade segurada, ele poderia aí pleitear aí a sua pensão e receberia desde a data do óbito, porque não tinha prescrição para ele. Aí eles criaram uma prescrição de idade, que para mim é até inconstitucional. Eles falaram o seguinte: o maior de 16 anos, ele vai ter um prazo de até 180 dias para requerer o benefício. Se ele requerer até 180 dias do óbito, ele recebe desde a data do óbito. Passou dos 180 dias, é só da data do requerimento para frente. Então criou essa limitação aí, que eu acho que vai ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, porque está ferindo aí a questão da maioridade, que hoje no Brasil é 18 anos. Né? Eles criaram uma maioridade previdenciária, né? Que para mim não, isso vai ser passível de discussão nos tribunais, mas é o que está na lei. Né? A lei, você pode até não concordar com ela, mas tem que cumprir. Tem que cumprir. Não tem jeito. Acho que do mais importante é isso, Geraldo. Nós falamos de praticamente tudo. Lógico que tem mais uns pormenores, mas aí tinha que ficar mais uma hora aqui para a gente conversar. O tempo é pouco. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. E para vocês que estão nos assistindo aí, se você achou pertinente, dá seu like. Compartilhe esse vídeo para quem você acha que vai ser importante. Envie aí para sua tia, para o seu pai, para sua avó, para todo mundo que você acha que vai ser interessante. Vamos divulgar essas informações, né? Porque o brasileiro é carente desse tipo de informação. Então vamos divulgar aí. E quem tiver dúvida, quiser mandar aí perguntas que não foram respondidas, que não dá tempo de responder todo mundo, pode me mandar lá no Instagram, @MárcioCamposAdvogado, tá? E daqui a uns dias, Geraldo, é uma novidade, daqui a uns dias nós vamos ter o nosso canal no YouTube também. Opa! Tá? Com vídeos aí toda semana, falando não só de direito previdenciário, mas direito do trabalho, direito de família, entre outros aí, para a gente levar mais informação para todos que precisam. Informação sempre é importante. Sempre é importante. Sempre é relevante e faz diferença. Obrigado, viu, Eu doutor? que agradeço, Geraldo. Gente, está aí, doutor Márcio Campos, advogado, especialista em direito previdenciário, falou conosco hoje, veio aqui para falar com a gente sobre pensão por morte. Tá aí, como ele disse, se você gostou, vai lá, dá um like, dá um joinha lá no canal, se inscreva no canal GR News Notícias no YouTube, porque vale muito a pena.
você ter essas informações e repassar para outras pessoas que talvez por um motivo ou outro, trabalho ou qualquer outro que seja, a pessoa não pôde nos ver ao vivo, mas você pode, daqui a pouco esse link vai estar disponível aí, você pode ver na sua Smart TV, no seu celular, tablet, computador, onde você achar mais conveniente, a hora que você quiser, assim como a entrevista que eu fiz anteriormente com o Dr. Rafael Guerra, oftalmologista, especialista em retina, falando de temas importantes, principalmente para quem tem diabetes, viu? Uma entrevista assim fantástica também, esse conteúdo fica disponível aí.